Graça e paz. Amém? Estão felizes de estar aqui hoje? É uma noite muito especial, um final de tarde, não é? E nós estamos no melhor lugar, adorando o Senhor, em família. Obrigada, querida. Como família, sejam bem sinceros. Quem na época da pandemia ficou com muita saudade de estar na igreja, de estar com os irmãos? Oh, gente, até quando a gente viemos aqui algumas vezes gravar o culto e falava e ficava aquele eco, poxa, que saudade de vocês, que saudade de cultuar junto, que é uma bênção. Amados, eu estou muito grata ao Senhor, grata por essa oportunidade de estar aqui com os irmãos, compartilhando a palavra, aquilo que o Senhor tem ministrado, tem falado conosco, porque o Senhor é bom, amém? A fidelidade do Senhor dura para sempre. E hoje eu tenho algo tão lindo para estar falando. Sabe, vou ser bem sincera com você. Você sabe quando Jesus foi com João Batista para ser batizado? E Jesus fala assim, e João fala, não, mas é você que deveria me batizar. Você sabe quando você vai falar de alguém tão glorioso, tão grandioso, tão extraordinário, que a gente fica tão pequenininho, você se sente tão incapaz. E a minha oração nessa noite é que o próprio Espírito venha se apresentar e falar. Eu só quero ser o instrumento nesse lugar, o instrumento com o canal de Deus que o Senhor vai falar com a igreja, amém, queridos? Porque temos algo glorioso. Amados, deixa eu falar uma coisa para você. Sabe quando chega alguém e comenta com você, que fala, não é ser invejoso não, estou falando daquilo que é sincero no nosso coração, né? Senão você pode dizer, não, nunca acontece comigo, irmão, não acredito. Sempre tem alguém que a gente quer muito, né? Sempre tem alguém que, poxa, é o meu sonho, uma viagem, ou nós mulheres, uma roupa bonita, uma joia, não sei, alguma coisa, estar num lugar, conhecer uma pessoa que você admira. Sempre a gente olha, e às vezes nós olhamos e o que a gente diz? Quem me dera. Não é assim? Ah, se eu pudesse, quem me dera. Porque a gente gostaria de algo e vê que é tão distante, é tão impossível. Quando eu vejo assim, pessoas que falam hebraico, por exemplo. Sabe falar hebraico, lê original, vão para Israel. Uau! Eu fico olhando, poxa, quem me dera. Era algo que eu gostaria muito. Mas está tudo lá, né? Na mão do Senhor, quem sabe. Mas por enquanto é quem me dera. É normal, é natural, certo? Talvez os homens, um carro, né? Homens gostam de coisas mais caras, um modelo de um carro top, né? Um relógio de determinada marca. E aquilo mexe com você. E dentro da nossa humanidade, é normal. Não é isso? A gente com as amigas brincam, né? Olha e de repente uma admira uma qualidade da outra, um cabelo, né? Esses cabelos de amazonense espetacular, quanto mais o sol está quente, mais brilho tem. Parece que já amanhece com chapinha, eu fico olhando, uau, quem me dera. Queria, queridos, é lindo, é maravilhoso. Ok, mas abra a sua Bíblia em Deuteronômio 5, no capítulo 29, 5:29. A gente fica surpreso com umas características, com umas expressões usadas pelo nosso Deus. A gente fica surpreso porque é tão humano, é tão próximo do nosso coração, sabendo que um Deus que chama as estrelas pelo nome, um Deus que formou todas as galáxias, um Deus que formou o sistema solar, um Deus que criou tantas coisas, que é dono de tudo. E você vê esse dono de tudo com essa expressão. Vamos ler todo mundo junto? Deuteronômio 5:29. Ele vai estar dizendo assim, quem dera. Vamos ler todo mundo junto? 1, 2, 3, vamos lá. Quem dera que eles tivessem sempre no coração para todos os meus, assim e com os seus para sempre. Queridos, ficou legal, mas eu não tenho ouvido de músico, mas eu estou aprendendo. Então vamos fazer um negócio assim, eu vou falando, você repete para ficar bem bonito, né? Senão quem está ouvindo ali na gravação do nosso culto vai pensar que tinha só meia dúzia de pessoas. Esse lugar está cheio de homens e mulheres de Deus, amém? Então vamos lá, 1, 2, 3. Eu falo, vocês falam após mim. Quem me dera que eles estivessem sempre no coração essa disposição para temer-me,
para me obedecer a todos os mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles, com os seus descendentes, para sempre. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela, nessa noite, o Espírito do Senhor quer te dar uma chave de sucesso, de bênção para a sua vida, para os seus descendentes, e tudo vai bem. Amém? Aplauda ao Senhor. O Senhor é maravilhoso, glória a Deus. Nós vemos este Deus, esse Deus tão extraordinário, esse Deus olhando e falando, quem me dera essa disposição tivesse sempre para me obedecer os meus mandamentos. Por que o Senhor está falando isso, queridos? Preste atenção. Ele está falando para o nosso próprio benefício. Ele vai dizer, olha, se eles fizessem isso, tudo iria bem. Não só para eles, mas para toda a sua descendência. Por quanto tempo? Para sempre. E isso me impacta no Deus que nós servimos. Isso me impacta nesse Deus tão extraordinário, que Ele fica olhando para nós. Ele poderia simplesmente obrigar, Ele poderia simplesmente exigir, mas Ele olha e fala, quem me dera. Ele vai estar dando sinais, Ele vai estar mostrando, Ele vai estar falando, esperando que eu e você chegue a um determinado ponto da nossa vida, que nós vamos fazer uma entrega. Mas você pode me dizer, mas eu já entreguei a minha vida para o Senhor. Queridos, eu sirvo ao Senhor há mais de 30 anos, e eu vejo área na minha vida ainda. O Espírito Santo ainda coloca luz em determinados lugares, que eu vejo que ali ainda não tinha uma entrega 100%. E aí a gente vai entendendo, porque algumas coisas ainda estão truncadas, porque algumas coisas ainda não estão como deveria. Sabe, queridos, a palavra de Deus diz algo muito maravilhoso. Ele diz assim, eu darei riquezas escondidas. Sabe, tem coisas que o Senhor quer entregar para nós, que no primeiro momento não está muito visível. É algo que está guardado, é algo que está, não para que seja uma coisa para me desistir, não. É o Senhor vai guardar, para que eu tenha aquilo, vai despertar em mim uma busca, e eu vou estar buscando o Senhor. Mas sabe o que muitas vezes nós fazemos? O Senhor dá pista, o Senhor deixa uma luz ali piscando no endereço, e o Senhor apontando para nós, mas muitas das vezes nós temos uma tendência a não nos debruçar sobre aquilo que nós temos dificuldade de captar, sobre aquilo que nós não entendemos completamente, e muitas das vezes se torna até um chavão, uma palavra que nós falamos, mas essa palavra fica o tempo todo na mente, racional, e ela não desce para o coração, aonde vai trazer luz, aonde vai trazer entendimento. Eu fico perplexa, muitas das vezes com pontos de luz dessa mente extraordinária de Deus. E Deus, Ele quer trazer específico, sabe? Aquele WhatsApp que chega, sabe aquele recadinho que fica dizendo para você olhar que tem uma mensagem importante. Quantas vezes o Espírito Santo está sinalizando para mim e para você, querendo nos levar mais para profundo, queremos levar para um lugar que nós vamos entender tantas coisas, mas muitas das vezes nós temos pressa. Nós temos pressa, queridos. Eu quero abrir rapidamente um parênteses, que eu não sei porque esse relógio não gosta de mim, ele voa. Mas você sabia que nós temos a nossa Bíblia, a Bíblia em um ano. E quando alguém vai olhar e vai analisar, dá para saber se estamos assistindo toda a programação, ou se ficamos um minuto, se ficamos meio minuto. Por quê? Porque temos pressa. Queremos alguma coisa que seja instantânea, queremos alguma coisa que venha nos satisfazer rapidamente. Mas sabe, amados, as coisas espirituais, aquilo que o céu tem para a nossa vida, aquilo que vai fazer diferença para a eternidade, eu quero te falar que não está em promoção, não mudou o valor, a porta continua estreita, o caminho ainda é a cruz, o caminho ainda é olhar para o Senhor. Mas eu quero te falar uma coisa, que no poder do Espírito do Senhor, a palavra de Deus fala, aquele que tem fome, venha. Aquele que tem sede, venha. Queridos, eu quero falar uma coisa para você do fundo do meu coração. Eu sei que o Senhor tem falado conosco em todos os momentos, todas as vezes que nós abrimos. Mas hoje é uma noite muito especial. Hoje é uma noite muito especial, e eu creio que em noite especial acontecem coisas diferentes. Eu creio que momentos especiais têm uma sinergia do céu. Sabe, quando uma converge o céu, o nosso coração, a nossa busca, o lugar que você está, aquilo que você está colocando na presença do Senhor, e quando alinha todas essas coisas, eu quero te falar, algo acontece. Uma alma, a palavra de Deus vai dizer que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E eu achei uma
uma explicação muito interessante. E ela vai falar assim: uma alma vale tanto, que não tinha na terra algo suficiente para pagar por ela. A moeda teve que vir do céu. E não foi qualquer coisa. Não foi anjos, arcanjos, querubim. Foi o próprio Filho de Deus que desceu e se entregou. Esse é o valor de uma alma. Você pode aplaudir o Senhor? Queridos, isso é muito glorioso. Glória a Deus, aleluia. É o valor de uma alma. Não ter na terra tanta riqueza, tantos tesouros, tantas coisas valiosas. Nada podia comprar. Uma moeda que veio do céu. E olha que impactante. Uma moeda que vem do céu já seria de bom tamanho, já ficaríamos maravilhados. Mas aí vai dizer: quem foi? Foi anjos? Não. Foi arcanjos? Não. Foi um querubim? Não. Quem foi que para pagar o preço de uma alma? O próprio Filho de Deus, vindo até a nós e pagando o nosso preço. Salmo 49, versículo 8, ele vai dizer assim: uma alma é algo de valor tão elevado que as fortunas da terra inteira juntas não seriam suficientes para comprar a vida eterna e para livrar da morte. Salmo 49. Queridos, então, entendendo que somos tão valiosos, fomos comprados com uma moeda que veio do céu, com o melhor que o Senhor tinha. Aonde é então que está algum problema? Eu costumo dizer que quando tem alguma falha, algum problema, não busque em Deus, não busque na promessa. Muitas das vezes, quando está vendo alguma coisa que está truncada, precisando ser resolvida, e não estamos vivendo a plenitude da palavra, precisamos olhar para dentro de nós. Porque essa alma então, o problema, vamos voltar lá no início, lá no primeiro jardim, um casal perfeito, que uma alma de adoradores, uma alma conectada com a palavra, uma alma que tem saudade da presença de Deus, e uma alma que todas as final do dia, momento de viração do dia, momento de conexão e de falar com o Pai. Mas sabe o que acontece? Algo ali é quebrado, algo ali se perde. A alma quebra princípios, e a partir desse momento que ela quebra aquele princípio, entra uma semente de rebelião. E essa alma então ela vai se tornar insaciável, ela vai se tornar uma alma voraz, ela vai se tornar uma alma fácil de ser enganada, fácil de ser roubada, fácil de ser manipulada. Essa alma, a partir do momento que ela perde a conexão com o seu Criador, ela tem uma fome tão grande dessa presença, mas ela perde este caminho e ela vai buscar em coisas, em ilusões. Ela perde a capacidade de distinguir entre a verdade e a mentira. E isso então trouxe desordens, todo tipo de desordens e de sofrimento que vamos ver na humanidade. E agora eu quero que você preste atenção nessa palavra. No meio de tudo isso, ecoa uma voz: quem me dera que tivesse no coração uma disposição para me temer, para me obedecer, para guardar os meus mandamentos. Assim tudo iria bem com eles, com os seus descendentes. Deus está falando da nossa geração, dos nossos filhos, da nossa família. Quanto sofrimento dentro de uma família, quantas dores são provocadas dentro de uma família. E a chave, o Senhor está falando: quem me dera. Essa voz continua ecoando, queridos, através dos tempos. Essa voz foi talvez ali do Antigo Testamento, aproximadamente 3.000 e poucos anos, 3.400, 3.500 anos. A mesma voz continua ecoando. Um Deus nos chamando para perto. Um Deus que quer fazer aliança. Um Deus que vai dizer: olha, tudo é meu. A terra é minha, eu sou o Criador. Eu sou um Deus que tudo formou, que tudo fez. Mas ainda assim, esse Deus chama um povo para uma aliança. Você sabe qual é o maior presente que o Senhor pode entregar em nossas mãos? Não são coisas, ainda que coisas são necessárias e têm o seu lugar. Não são bens, ainda que os bens são importantes, têm uma finalidade de você ser bênção nas mãos do Senhor, de você contribuir com o reino, de você se deixar ser um instrumento do Senhor. Mas o maior presente que Ele tem para nós se chama avivamento. Repita comigo: avivamento. Esse é o maior presente, porque avivamento, queridos, é uma porção do próprio Deus dentro de nós. E aonde está o Espírito do Senhor, muda a geografia.
muda a mentalidade, muda a realidade à sua volta, muda os olhos que as pessoas vão olhar para você, porque a palavra de Deus vai dizer de muitas pessoas que caíram na graça do Senhor. Por onde ela estava, as pessoas olhavam para ela com graça, com benevolência. O que significa isso? Presença de Deus. Aonde está a presença, tudo muda. Avivamento, a presença não é algo que acontece, não é uma energia, não é uma força. O Senhor quer trazer avivamento quando a própria presença, quando o próprio Espírito quer fazer morada dentro de nós. Tudo é transformado. Nós ficamos sabendo de lugares onde tem um índice de violência muito alto. Eu estava lendo um livro de uma missionária, eu não vou lembrar o nome dela agora, é uma americana, e ela foi trabalhar com as tribos do Peru. E uma das tribos que Deus colocou no coração dela para trabalhar, eles eram conhecidos como caçadores de cabeça. Qualquer pessoa que se aproximasse, eles matavam. Eles eram terrivelmente ferozes. Ninguém tinha ainda conseguido se comunicar com essa tribo. Ninguém conseguia alcançar o coração. Tentaram várias formas, levaram presente, tentaram todas as vezes, do dia para a noite, quando a comunicação estava caminhando, quando parecia que estava tudo bem, eles se rebelavam e matavam missionários, matavam todas as pessoas que tentavam ali fazer contato, e principalmente missionários que queriam levar a palavra de Deus. Mas uma mulher, ela sabia que o Senhor tinha colocado no coração dela, e ela orava, não de braços cruzados. Ela foi fazer missão, ela fez o treinamento, ela fez o seminário, ela foi servir, ela foi buscar, e o tempo todo orando, o tempo buscando, o tempo todo pedindo uma estratégia do Senhor. Enfim, só para resumir, um dia ela consegue, depois de muitos anos, mais de 10 anos de trabalho, de tentativa, o seu irmão foi assassinado por esses índios nessa tribo, tentando fazer contato. Acontece tantas coisas, mas o desejo no coração, do poder do Espírito de Deus, o que a palavra de Deus vai fazer? A convicção que quando chegar o Espírito de Deus para se mover, tudo vai ser transformado. Foi maior do que as perdas, foi maior do que os lutos, foi maior do que o tempo de espera. E até que finalmente, queridos, aquela mulher consegue entrar naquele lugar, consegue levar a palavra de Deus, foi ajudada para muitas outras pessoas. Mas o mais impressionante é um dia que ela vai ouvir pessoas da tribo, pessoas que ela sabia que tinha participado do assassinato do seu irmão, falar que eles eram assassinos ferozes, que eles não amavam ninguém, que todas as pessoas que se aproximavam eles matavam. Mas quando Jesus entrou no coração, quando o Espírito Santo passou a fazer morada, eles foram transformados, e agora eles estavam dispostos a correr risco de vida e continuar penetrando na selva, a correr risco de vida e continuar levando este Deus que transforma. Você pode dar um glória a Deus? Esse Deus que muda a mentalidade de selvagens, de assassinos, e faz transformar num homem segundo o coração de Deus. Esse é o presente que o Senhor tem para nós, queridos. Hoje se comemora Pentecostes em muitos lugares, em muitas nações da terra. Os cristãos comemoram o dia. Esse dia é comemorado porque é o dia que os apóstolos receberam o Espírito Santo, o dom que permitiu que eles começassem a divulgar o ensinamento de Jesus com um poder sobrenatural. E você sabe que o Senhor estava ministrando no meu coração, que é quando você fala, quando você busca intimidade com o Espírito Santo, você vai falar do amor de Deus de uma forma que as almas que estavam cativas, almas que estavam enganadas, almas que estavam escravizadas, almas que estavam vendidas, almas que estavam comendo migalhas no chão, mas quando chega o Espírito de Deus, algo se desperta, queridos, porque dentro do ser humano tem uma centelha divina, dentro de cada homem, dentro de cada mulher nesse planeta Terra, Deus colocou algo divino, que a hora que o Espírito de Deus se move, algo é conectado com o coração do homem, com o coração de uma mulher, e eles são despertados. Sabe, amados, quando vem Pentecoste, as pessoas estavam ali, olhando, as pessoas estavam sem entender. Você imagina quando você chega num lugar, no meio da mata, e você acende uma lâmpada, o que acontece? Aparece todo tipo de ser vivo que tem ali, todo tipo de insetos, de besouro, vem tudo, fica correndo desesperado ao redor daquela luz.
Por que a escuridão não atrai tanto assim? Mas quando vem a luz, eles correm. É isso que o Espírito Santo faz, queridos, aonde Ele está. É isso que o Espírito Santo move, aonde a presença dEle está. Aonde Ele chega, não tem como ficar indiferente. Não existe coração do homem, não existe ser humano que possa ficar indiferente diante do Espírito. Você sabe por quê? Porque quando a centelha divina é acionada, algo no Espírito começa a se mover. Ele não sabe ainda o que é, ele não sabe para que lado ir, mas algo é agitado, algo ele sabe que está acontecendo, que não faz parte dessa dimensão. Vamos voltar ao início. Abra sua Bíblia lá em Êxodo, no capítulo 12, porque aproximadamente 3.500 anos atrás, sabe, amados, quando Deus vai falar com um povo, quando Deus vai escolher um povo, abra sua Bíblia em Êxodo, no capítulo 12, Êxodo 12, no versículo 11. Eu vou estar lendo alguns versículos, porque isso é muito especial. A palavra de Deus vai dizer assim: o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito. Aonde eles estavam? No Egito, no cativeiro. Esse deverá ser o primeiro mês do ano. Diga a toda a comunidade de Israel que no 10º dia do mês, todo homem deverá separar um cordeiro, um cabrito, para a sua família. Deixa eu só ler aqui já no versículo, para a gente para a gente ganhar tempo. O Senhor vai estar falando da Páscoa, do dia, como tem que fazer, como tem que preparar. Tudo Ele vai estar falando, mas eu quero vir aqui para o versículo 11. Olha só o que a palavra vai estar falando. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés, cajado na mão. Comam apressadamente, porque essa é a Páscoa do Senhor. Queridos, estava ali, no Egito, ainda na escravidão, e a palavra de Deus já estava sinalizando. A palavra de Deus estava falando como você fala com uma criança quando você vai ensinar a ler. Ele estava usando metáfora. A palavra de Deus vai dizer: comam, estejam prontos para sair. Esteja pronto para sair do Egito. Esteja pronto para sair do lugar de escravidão. Esteja pronto para sair do lugar da humilhação. Esteja pronto, saia deste lugar. Mas o que o Senhor vai dizer? Ele vai falar o seguinte: cinto no lugar. O que é um cinto? É o cinturão da verdade. Agora você vai conhecer a verdade. O Senhor estava formando identidade. O Senhor estava forjando quem eles eram. Com o cinto no lugar. Não adianta saber que existe a verdade em algum lugar. Não adianta você saber de algo que você só ouviu. A palavra do meu Deus, Ele vai dizer que vocês têm que estar vestido. E esse cinto precisa estar no lugar. Sandália nos pés. As botas do Evangelho. Aquilo que vai te proteger. Aquilo que vai te fortalecer. Aquilo que vai te ajudar você a caminhar quando as suas forças estiverem se acabando. Sandália nos pés e cajado nas mãos. Queridos, e por quê? Porque o Senhor vai dar toda essa ordenança. Vamos lá para o versículo 12. E o versículo 12, eu quero que você leia comigo. Porque se tiver alguém aqui com sono, ele vai passar esse sono. Quero te falar que esse sono não é de Deus. Muitas das vezes nós passamos o dia, nós assistimos tantas coisas, nós vemos tanta coisa, estamos tão despertos. E quando chega o momento da palavra de Deus, o inimigo fica querendo te roubar. E não temos tempo para entrar nessa noite, mas você pode ler a parábola lá da semente à beira do caminho. Existe um demônio especialista em roubar semente. Mas em nome de Jesus, todo o plano do inimigo nessa tarde está frustrado. Amém, queridos? Tem intercessores orando por você. Tem pessoas na brecha pela tua vida. E hoje o Espírito do Senhor vai ministrar o teu coração. Amém? Vamos ler o versículo 12. Todo mundo junto. Naquela mesma noite, passarei pelo Egito. Matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Repitam: sobre todos os deuses do Egito. Aleluia. Vamos lá. Eu sou o Senhor. Aplauda, queridos. Aplauda o nosso Deus. Era gente cativo. Era pessoas que estavam lá no cativeiro.
Mas o Espírito do Senhor, Ele está falando, eu vou ferir, mas o Senhor vai estar dizendo que tem um sinal, queridos, um sinal que eles deveriam colocar na porta. E repita agora: o sangue era delimitação. Todos juntos: o sangue era delimitação entre o Egito e os filhos da aliança, para que o anjo da morte não tocasse. Queridos, preste atenção. Tudo que Deus faz, o Senhor vai delimitando, o Senhor vai colocando. Joga semente num campo inteiro, mas aí Ele vai colocando crivo, Ele vai estabelecendo coisas, Ele vai ensinando, e Ele vem dizendo: olha, o anjo da morte vai passar, todo primogênito vai ser ceifado. Mas a única forma que o anjo, quando passar, ele vai olhar e vai entender o sinal, ele vai fazer uma leitura. Aquilo para você é só uma mancha de sangue, mas quando o anjo olhar, o anjo vai ler: aliançados do Deus vivo, um povo que está em obediência com a palavra, um povo que entendeu que ele não é escravo, um povo que entendeu quem é o Deus que ele busca. Este sangue, queridos, este sangue continua agindo, esse sangue continua delimitando, e a voz lá continua ecoando os nossos ouvidos: quem me dera essa disposição para temer, quem me dera essa disposição para obedecer aos meus mandamentos, tudo iria bem com os seus descendentes. Vamos lá para Êxodo 19. Êxodo 19, ele vai estar falando de algo muito tremendo. É o dia que o próprio Deus fala com o povo dentro do Egito, Deus fala com o povo ainda em cativeiro. E você sabe que Deus devasta todos os deuses do Egito. Ele se revela, Ele destrói todos aqueles deuses para mostrar que Ele é o único Senhor, o dono dos céus e da terra. Mas ainda a aventura não acabou. Quando aquele povo está caminhando, cruzando o deserto, um deserto que o Salmo diz que era um deserto terrível, que era um lugar de serpentes, era um lugar de escorpiões, era um lugar que não tinha como sobreviver, se não fosse com um Deus que vai na frente, abrindo caminho, quebrando correntes. Um Deus que vai na frente, queridos. E a palavra de Deus diz que quando eles chegam no deserto, 3 meses caminhando no meio do deserto, eles haviam saído do Egito, e eles chegam ao Sinai. Depois que saíram de Refidim, entraram no deserto de Sinai, e Israel acampou ali no monte. Logo Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó, e declare aos israelitas: vocês viram o que eu fiz no Egito, como transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente, guardarem a minha aliança, preste atenção agora: vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha, mas vocês serão para mim um reino de sacerdotes. Repita comigo: um reino de sacerdotes, uma nação santa. Essas são as palavras que você vai dizer aos israelitas. E aí você pode me dizer: mas essa palavra foi lá, essa palavra foi para aquele tempo. Espera um pouquinho, vamos caminhar na palavra, porque aquele Senhor estava falando para aquele povo. Preste atenção, querido. O Senhor estava falando com escravos, que não foi escravo 10 anos, 20 anos. O Senhor estava falando com escravos que foram escravos há mais de 4 séculos, 430 anos aproximadamente. Você imagina como estava forjado a mente, coração, como estava a identidade, quantas coisas estava se passando dentro daquele povo. Mas quando o Senhor fala, o Senhor não vai dizer assim: olha, fala para esses ex-escravos que a minha misericórdia foi demais, eu alcancei, eu vou fazer uma pequena mudança na vida deles. Eles vão trabalhar agora bastante, vai ser dono do próprio negócio. Preste atenção. Preste atenção com teus ouvidos de ouvir. Por isso Jesus vai dizer: aquele que tem ouvido para ouvir, ouça.
aquele que tem ouvidos, porque o Senhor está falando de realidades espirituais, e eu preciso estar ativo, preciso estar com meus ouvidos atentos para entender o que o Senhor está falando. O Senhor está falando: tudo é meu, eu criei todas as coisas, eu sou o Deus que tenho tudo nas minhas mãos, mas eu trouxe vocês com asas como águia, eu trouxe vocês para junto, eu trouxe vocês para estar em aliança, mas se vocês me obedecer, vocês vão ser meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Preste atenção: todos os reinos, todos os povos, tudo aquilo que é valoroso, todo diamante, todo minério, tudo aquilo que aos olhos humanos traz tantas riquezas, todo ouro mais fino, o Senhor não olha para isso. Ele vai dizer: vocês vão ser o meu reino, vocês vão ser um reino particular, vocês vão ser meu tesouro pessoal. Você sabe o que ele está dizendo? Ninguém vai tocar na tua vida, ninguém vai destruir a tua vida, ninguém vai roubar o teu sonho, ninguém vai roubar a tua herança. Vocês serão o reino particular, meu tesouro particular. Queridos, eu quero que você comece a abrir os teus ouvidos, entender a palavra que o Espírito está falando para mim e para você nesta tarde. Ele está chamando, Ele está chamando para perto. Toda a terra é minha. Vocês vão ser, além de já estava maravilhoso, ser um reino, vocês ser tesouro, já estava tremendo, mas esse Deus extraordinário. Por isso que quando vai falar da dimensão das coisas de Deus, a palavra só vai dizer: é um Deus que amou tanto, mas tanto, de uma forma tão extravagante, que Ele deu o seu próprio Filho. Porque tudo que Ele faz é tão lindo. Mas aqui Ele vai dizer: vocês vão ser um reino de sacerdotes, uma nação inteira, uma nação santa. Se você lê a história, se você lê esse povo, se você vai ver como estava o povo, tinha tantos idólatras. Os deuses do Egito ainda acompanhavam tantas pessoas, tinha tanta pedra dentro do coração, tinha tanto encantamento naquelas almas, tinha tanta sujeira da escravidão marcado. Você acha que Deus não sabia? Você acha que Deus não sabia que aquele povo ia se rebelar, que ia fazer bezerro de ouro, que ia adorar? Mas qual foi a promessa que Ele fez, queridos? Vocês vão ser meu tesouro particular. Fica comigo, caminha comigo, anda perto de mim. Não importa aquilo que está te aprisionando, não importa aquilo que está cegando os teus olhos. Se você caminhar pertinho de mim, você vai se tornar o reino de sacerdotes, um farol para a terra inteira. Era a proposta de um novo jardim, queridos. Sabe, é isso que me move, é isso que eu fico olhando. Deus no jardim foi terrível, cometeu alta traição. Aquele primeiro casal se vendem, a alma fica uma alma enlouquecida, uma alma carnal, uma alma fácil de ser manipulada, uma alma que ama maldição, uma alma que troca prato de lentilha por coroa de rei. Mas o Senhor está fazendo uma promessa: eu vou fazer de vocês. Sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo um Deus apaixonado. Eu vejo um Deus que não olha como eu e você para muitas coisas que nós tentamos, muitas áreas, muitas coisas que nós buscamos, e quando aquilo foge do controle, nós desistimos. Quantas pessoas com chamado, quantos homens e quantas mulheres que o Senhor te chamou para ser um missionário, para carregar a glória, para ser uma bênção, para ser um instrumento, para mudar a geografia de onde você pisar. E o inimigo armou cilada, e muito rápido a gente se engana. Não é eu, é outro. Eu não tenho condições, eu não posso. O Senhor está falando: eu vou fazer de vocês, vocês serão meus. Sabe, amados, nesse dia a manifestação divina, nesse dia Deus desce, nesse dia a glória de Deus vem, nesse dia Deus fala com Moisés. Ele fala o que tinha que fazer. Ele disse para Moisés que tinha um preparo: prepare-se para o terceiro dia, prepare-se, se vestam com roupas limpas, se lavem, não vai dar tempo. Mas eu quero vir aqui para o versículo 16 com você, que vai estar dizendo, repita só essa frase: no amanhecer do terceiro dia, houve trovões, raios, uma densa nuvem cobriu o monte. Ao terceiro dia Ele prometeu: diga ao povo, Moisés, diga para o povo se preparar,
Moisés, diga para o povo se santificar. Moisés, diga para o povo vestir roupas limpas. Moisés, eu vou vir. E ao terceiro dia ele veio. Eu quero que você preste atenção novamente. Ouça com teu ouvido espiritual nessa hora. Como que o Senhor veio? No terceiro dia houve trovões, raios, densas nuvens cobriu o monte. Uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus. Mas eles ficaram de pé no monte. Agora preste atenção. O monte Sinai. Queridos, o Sinai, um monte enorme, uma montanha, preste atenção, um ser inanimado que faz parte do reino mineral, porque é um monte. O monte Sinai estava coberto de fumaça, porque o Senhor tinha, repita comigo, descido. Oh, xaracantarabalabás. Eu quero que você entenda que era a terra, que era seres humanos que iriam trair, seres humanos que a maioria daquela multidão ia morrer no deserto, que aquela multidão não ia atravessar. Mas os planos do céu, o coração de Deus, a mente de Deus, a palavra de Deus, se cantará balababás. Ei, queridos, aquele monte, ele estava, o Senhor desce em chamas de fogo, dele subia fumaça, fumaça como de uma fornalha. Não foi só um pouquinho, não foi só uma brumazinha, era fumaça como de fornalha. E ouça, todo o monte tremia, não era um tremorzinho qualquer, o monte tremia violentamente, e o som da trombeta era cada vez mais forte. A palavra de Deus não fala para Moisés chamar pessoas para tocar trombeta. Não era algo criado pelos seres humanos, não era algo que eles iam fazer. Eram pessoas santificadas, eram escravos que estavam chegando, escravo que o Senhor abriu o portal do céu. Entenda isso, não tem escravidão, não tem deserto que você vai passar na sua vida sem que o Espírito Santo do Senhor abra uma janela do céu e venha falar com você, e venha tocar na tua vida, e venha mudar a tua história, e venha te chamar para uma aliança. Só quem está entendendo, dá glória a Deus, aplaude ao Senhor, porque este é o Deus, aleluia, oh glórias. Queridos, não tem como ficar indiferente diante do Senhor, não tem como dizer que não está acontecendo nada. As pessoas ficavam apavoradas, aquele monte, as montanhas tremem, o salmista fala, diante da voz de Deus, diante da palavra de Deus. Amados, nós precisamos entender que a palavra é poderosa e ela cumpre exatamente aquilo que ela faz. Sabe, se nós vamos, depois o Senhor vai dando as festas para o povo comemorar. Ali estava nascendo a nação, ali estava vindo as leis, ali estava vindo projetos, ali estava vindo sonhos de Deus para aquela nação. Mas depois o Senhor vai ensinar aquela primeira Páscoa que serviram lá no Egito, na escravidão. Aquela primeira Páscoa apontava para o Cordeiro de Deus, apontava para aquele que é perfeito, apontava para aquele que viria para salvar o mundo. Mas o Senhor vai dizer, 7 semanas depois da Páscoa, 7 semanas vocês vão comemorar algo novamente. Vocês vão comemorar a festa de colheitas. Vocês, quando o povo já estava na terra, o Senhor então vai estar continuando, treinando, ensinando o povo. E eles vão comemorar então Pentecostes. E sabe o que é lindo? Que quando nós vamos ver no livro de Atos, já nós vamos estar lá, livro de Atos, entre o Sinai e entre o dia que eles estavam lá em Jerusalém, passando por tantos lugares, passando por tantas vezes a nação foi levada para o cativeiro, quantas vezes a nação foi destruída, mas sempre tinha um remanescente, mas sempre tinha aquele que guardava no coração, mas sempre tinha aquele que na data certa, no dia certo, no momento certo, ele estava olhando para o céu e ele estava clamando, ele estava cumprindo a palavra. Queridos, é por isso que não é por acaso que estamos aqui nessa noite. Eu quero te falar, queridos, que muitas pessoas aqui, ele é o remanescente dentro da sua família, dentro da sua casa. Você é aquele que permanece fiel, ainda que você olhe e veja tanta escravidão, ainda que você olhe de um lado e para o outro e parece que nada está acontecendo. Eu quero te falar que todas as vezes que você se levanta em obediência, o céu responde, porque foi isso que aconteceu. Pentecoste, 7 semanas, mais de 2000 anos atrás. E lá, se nós formos ler em Lucas 24, 49 ao 53, Jesus já está falando,
o Cordeiro Perfeito veio, o Cordeiro Perfeito se entrega, e Ele vai estar dizendo: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Quero que você fique de pé. Feche seus olhos. Esse Deus que continua insistindo, lá em Ezequiel, ainda no Antigo Testamento, Ele vem falar: eu dar-vos-ei um coração novo. Coloca a mão no seu coração. Eu vou colocar dentro de você um espírito novo. Eu vou tirar da sua vida o coração de pedra. Eu vou dar um coração de carne. Eu mesmo vou colocar dentro de você o meu espírito, para que ande nos meus estatutos, para que guarde os meus juízos. Ainda de olhos fechados, eu quero ler para você o dia de Pentecostes, o dia que o próprio Espírito agora vem. O Pai vem lá no Sinai, o Pai vem chamando toda uma nação. Todo o monte tremia violentamente, mas quando chega aquele dia, tantas coisas aconteceram. O Messias já não estava mais. Talvez o coração estava tão quebrado, esperando que ia sair de um jugo, esperando que a nação ia ser liberta, esperando que a bandeira ia ser hasteada, que o reinado de Davi ia ser naquele momento. Eles tinham tantos queridos para estar frustrados. Muitos, quando Jesus foi crucificado, eles fugiram. Pedro foge. Pedro diz: não, eu nem conheço, eu não sei quem ele é. A criada diz: mas você fala como ele, você parece com eles. Eu não conheço. Preste atenção o que acontece. Chegou o dia de Pentecostes. Todos estavam reunidos em um lugar, mas de repente veio do céu um som, como um vento muito forte. Ele encheu a casa que estavam assentados, e viram como línguas de fogo, que se separaram, pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios e começaram a falar em outras línguas. O dia que o Senhor desce, o louvor vitorioso é, vocês podem cantar lá, começar ele. O dia que o Senhor desce no Sinai, a palavra diz que o monte tremia violentamente, porque o próprio Deus desceu. O Senhor vai falando: eu vou tirar o coração de pedra, eu vou tirar. Porque, queridos, o Espírito do Senhor, quando Ele vem, o Espírito vem como línguas de fogo. O Espírito vai tocando naqueles homens, naquelas mulheres, e todos sabemos disso. Mas escute, o que acontece? O que acontece depois que eles recebem, depois que eles se tornam cheios? Aqueles homens e mulheres sem instrução, aqueles homens e mulheres pescadores, não eram sábios, não tinham relevância na sociedade. Aqueles homens e mulheres comuns, com tanto medo como eu e você, com tantas falhas como eu e você, com áreas com tanta covardia como eu e você. Mas um Pedro traidor, depois que o Espírito pousa sobre ele, ele se levanta, e aquela luz atraindo como uma lâmpada os povos de todas as nações, judeus de todas as terras, judeus de todos os países estavam ali, porque era Pentecostes. Milhares de pessoas, eles olhavam e falavam: eles estão bêbados, eles são um bando de loucos, eles são pessoas sem instrução. Mas Pedro agora se levanta. Agora já não tinha mais medo da morte, agora já esqueceu a crucificação, agora ele já não tinha mais medo de ficar nu, de ser exposto, de ser espancado. Agora o Espírito do Senhor se move sobre Pedro, e ele começa a falar quem é o Deus que ele servia. Queridos, quando o Espírito do Senhor descer sobre nós, na dimensão que Ele quer descer, nós não vamos mais ser o mesmo. Quando o Espírito de Deus vir, igreja, eu estou falando para a igreja, abra sua boca e comece a adorar, porque nós não podemos só viver de história. Eu não posso chegar aqui e contar uma história para a tua vida. Eu quero que você saiba que o Espírito veio para ficar.